Olá e sejam bem-vindos ao podcast Papaya Bem. Hoje é, permitam-me afirmá-lo sem meias modéstias, um podcast especial. A Papaya Sex Shop faz um ano, neste mês de janeiro. Neste sentido, eu passarei de entrevistadora a entrevistada. Ambos os papéis dispensava de bom agrado. No entanto, trabalhar em comunicação é dar voz e alma aos projetos. E aqui estou eu, pronta para ouvir as questões que a Ana Teresa Carvalho tem para me colocar, mas não poderia deixar de a apresentar. A Teresa ama a palavra, a escrita, os livros. Há mais de cerca de um ano lançou o seu projeto, a Ofélia. Neste Instagram poderão encontrar toda a sensibilidade, carinho e criatividade com que a Ana Teresa trata a língua portuguesa. À Teresa desejo amor. Como diz Camilo Castelo Branco, o amor é a primeira condição da felicidade do homem. E agora, passo para a posição mais desconfortável, a de entrevistada. Olá, obrigada Cláudia. É um gosto estar aqui hoje contigo e como disseste bem, este é um episódio especial do podcast Papaya Bem, porque temos connosco a mentora do projeto, a Cláudia Moura. A Cláudia, que é também fotógrafa, designer e diretora criativa de uma agência de comunicação, está aqui hoje a dar a voz, pela primeira vez e na primeira pessoa, para nos falar, como ela faz tão bem, sem papas na língua, sobre a construção, a missão e os desafios desta que se tornou rapidamente e sem precedentes a fruta preferida de todos, a papaya. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Teresa. E agora Então... lancei as questões. Então vamos lá começar pelo início. Como disseste bem, a papaya foi lançada a 13 de janeiro de 2021 em contexto de pandemia. Tratou-se de uma oportunidade de negócio ou foi a materialização de um desejo que já existia? Foram as duas coisas, no sentido em que foi o desejo de ter outro negócio e de perceber que o que era esta pandemia, o que é que nos podia acontecer. E portanto, e como não sou de ficar de braços parados ou de estar à espera que alguma coisa aconteça de menos bom, foi ok, vamos lá fazer então aqui uma área de negócio, o que é que pode acontecer? E na altura deparei-me com várias notícias de áreas que estavam em crescimento e a área dos sex toys era uma que estava em crescimento. No entanto, não bastava isso para desenvolver o projeto e para apostar nesta área, portanto tinha que fazer sempre alguma coisa, um projeto diferenciador que marcasse pela diferença e assim foi, portanto ele foi feito muito rapidamente portanto nós entramos em pandemia em março de 2020 e ele aparece em janeiro de 2021, é um projeto que aparece em tempo recorde. Ok, e realmente isso vem agora na sequência da próxima questão, que era para tu nos falares aqui um bocadinho do como é que se desenrolou realmente o processo conceitual e criativo da construção da papaya, porque foi realmente num tempo recorde. Foi num tempo recorde e foi num tempo difícil, porque estávamos todos em teletrabalho, e depois há sempre um processo de espera. Eu acho que isto também é importante para quem quer conceber marcas, criar marcas e como é que elas devem ser bem concebidas desde o início. Primeiro termos uma empresa e termos tudo legalizado é importante, mas depois queremos partir para uma marca, há que registá-la e portanto há sempre esse período de espera, por mais que façamos estudos se a marca é viável, se não é, se há alguma marca similar na área de negócio, que não havia, mas há sempre esse tempo de espera e de alguma ansiedade. Portanto, estamos a falar que eu coloco aqui o processo de marca no INPI, salvo erro, em abril, e ele só vem e só me chega à aprovação em setembro, mas em setembro já estávamos a trabalhar na construção de todo o branding da marca. E portanto, e por isso eu juntei uma equipa específica para isso, para desenvolver. Aquilo que eu fiz foi, conceitualmente eu desenvolvi todo o processo, mas no que diz respeito ao desenvolvimento do branding, não esteve não esteve na minha alçada, portanto eu costumo dizer que fui o maestro do projeto, de perceber aquilo que eu quero, brifar as pessoas, orientá-las para que os guidelines fossem cumpridos. Ok. E a papaya então acaba por se apresentar ao mercado com a assinatura Stimulate Your Mind and Body.
Sempre foi esta a premissa da marca, estimular a mente e só depois o corpo? Sem dúvida. Esta assinatura caiu aqui, quem desenvolveu foi a Cristiana. Tem que ser mencionado o nome da Cristiana, portanto, como copywriting, ela fez aqui este trabalho. Foram várias as assinaturas apresentadas, as pessoas não julguem que as coisas aparecem de um momento para o outro, não, há muito trabalho, há muito brainstorming, há um processo de negação, e isto não tem que ser visto como algo negativo de pejorativo, não, é um processo que faz parte para chegarmos a bom porto num projeto, e esta assinatura, que por acaso não foi do consenso da maior parte, foi do meu consenso e do consenso da Cristiana, mas por exemplo o designer, o Gio, não era a assinatura que ele preferia. Mas para mim fez todo sentido e foi ao encontro daquilo que era o propósito da marca. Nós estimulamos primeiramente o nosso cérebro, é aí que está tudo. Portanto, e é esse o projeto e é esses os nossos propósitos, é falarmos o que está na nossa cabeça, quais são os nossos preconceitos, quais são os nossos tabus, e é por isso que nós começamos sempre por estimular a nossa cabeça e depois o nosso corpo consequentemente. Temos de ter uma cabeça saudável, temos de estar por perto de pessoas saudáveis, e não é uma tarefa fácil, portanto, isso é o que nós temos vindo a fazer com os artigos que desenvolvemos, com os psicólogos que nós trabalhamos, portanto há aqui toda uma panóplia de trabalho, de uma visão 360 que alerta para que temos que proteger o nosso cérebro, para que nós possamos estar bem e o nosso meio ambiente. Uhum. Já vieste tocar aqui em alguns pontos da próxima questão, mas eu acho importante formulá-la, que é o seguinte: no seu manifesto, a proposta de valor e compromisso da Papaya são muito claros, e até passo a citar: queremos marcar a diferença, apoiar as minorias sensibilizando as maiorias, queremos mudar estereótipos e preconceitos. A minha questão é, de que forma é que a Papaya o foi fazendo ou o fez neste primeiro ano? Olha, isto tem sido esta questão é extremamente pertinente, porque primeiro, se calhar vamos voltar à primeira questão, que é porquê uma sex shop? E surgiu assim: o que é que tu percebias de uma sex shop? Nada. Nós temos que ser muito honestos relativamente a isto. E neste ano tem sido, aquilo que me tem dado mais gozo é a aprendizagem, estar a aprender com muita gente, com pessoas muito diferentes, desde psiquiatras, desde psicólogos, desde a associação da ILGA, portanto, desde a forma como é que nós podemos escrever para que a nossa linguagem seja o mais inclusiva possível, portanto, são tudo para nós que temos relações normativas e que não fugimos à regra, por assim dizer. Tem sido uma aprendizagem, uma viagem incrível. Há um trabalho ainda muito longo para ser feito. Há situações em que nós achamos que já estão resolvidas e não estão de todo resolvidas. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o caso da homossexualidade. E eu e tu, Teresa, estamos perfeitamente à vontade relativamente à homossexualidade, mas ainda é um tabu, é um preconceito muito acentuado na nossa sociedade. Portanto, há pessoas claramente a serem discriminadas, a sofrerem de violência física e psicológica no que diz respeito à homossexualidade. Isto é uma coisa que a nós, e eu volto a repetir, a nós, nosso mundo, Teresa, porque que nos passa completamente ao lado, mas isto existe muito perto de nós. Portanto, e muitas vezes aquilo que eu pensava no início, a homossexualidade se calhar não é um tema que seja uma prioridade. É sem dúvida uma prioridade. Há muitos temas que são uma prioridade e há um longo caminho a ser feito. Estamos a falar da inclusão, sim, a palavra-chave é inclusão, mas além de ser a inclusão é o respeito pelo ser humano, pela individualidade e pela opinião do outro. Não temos que aceitar, mas temos que respeitar. As pessoas confundem muito isso. Portanto, eu tenho que respeitar o espaço do outro, a individualidade do outro. Esse está a ser o nosso caminho. Eu espero que esteja a ser viável. Por exemplo, um dos vídeos mais bonitos e das pessoas que mais me sensibilizaram durante este percurso de gravação, porque nós fazemos muitos vídeos e muitos vídeos ainda não foram lançados, foi com o Isaac. O Isaac é transgénero e, portanto, e nota dali muito amor, não existe ali qualquer tipo
de raiva, de ressentimento. Ele levanta aqui questões muito interessantes. Eu faço que quem não viu o vídeo do Isaac poderá vê-lo no nosso YouTube ou então no nosso IGTV. Portanto, vejam, é extremamente elucidativo e percebam que não há nada melhor e que o amor, isto é, e o respeito, e temos que ter calma, porque a razão é muito volátil. O que é a razão? Portanto, a minha razão pode ser não é a do outro, portanto, e temos que estar dispostos a ouvir. É muito agressivo quando alguém há uma falta de respeito enorme para o outro. Vamos ter aqui um podcast sobre a homossexualidade que vai sair ainda, salvo erro, este mês de janeiro. Eu não quero estar ao correr risco, em que a testemunha foi agredida na Avenida dos Aliados. Portanto, há aqui um longo caminho a ser feito, muito caminho. Mas depois também não podemos deixar de falar do outro lado, que é como é que em termos de estratégia comercial e de vendas, porque também importa, se trabalha uma marca que quer ser para todos de forma igual. Isso é muito difícil. Porquê? Porque assim, não há aqui qualquer tipo de cinismo no que diz respeito. Cláudia, o que é que tu queres fazer com a papai? Eu quero vender, ponto. Mas se vender e tiver aqui propósitos muito claros, se puder ter aqui uma responsabilidade social, eu fico extremamente feliz. Este projeto, se não tivesse estes propósitos, não, para mim não faria sentido. Quer dizer, estaria só a estar a ver número de vendas. Era muito frustrante, portanto, porque poderiam estar a ver na concorrência e a estar aqui a disputar preço. Eu não estou a disputar preço, aquilo que eu estou a fazer é criar uma mensagem muito superior, com valores muito superiores e muito mais interessantes do que qualquer outra questão. Portanto, estamos a ir a questões de fundo e muito caminho ainda há para fazer. Queríamos nós ter uma equipa capaz e grande, com elasticidade, para dar a resposta às necessidades, porque há muitas questões para serem respondidas, e eu dou aqui um caso claro que é, nós temos a felicidade, acho eu, vou dizer que temos a felicidade, seja do que for, estamos nos grandes centros urbanos e então de certa forma estamos mais protegidos, mas o que acontece, o mesmo não acontece quem não está nos grandes centros urbanos. Existe muita discriminação, existe muita violência e é por norma, eu estou a generalizar, permitam-me estar aqui a generalizar, e nem sempre sermos diferentes é bem aceito, é respeitado e portanto há aqui um longo caminho. Gostávamos imenso e vamos fazer, temos projetos de futuro para estarmos mais junto da população, mais junto das escolas, é um caminho a ser feito. Obviamente isto também ao lado lúdico, divertido, que não podemos perder. Ok. Quer dizer, estás a dizer que realmente não faria sentido para ti, para a papai de outra forma, ser de outra forma, mas achas realmente que este sentido de compromisso de responsabilidade social é uma vantagem competitiva face à concorrência? É uma vantagem competitiva, sim, é uma vantagem, mas é uma vantagem para mim, é uma vantagem quando eu agarro o projeto e consigo defendê-lo com unhas e garras. Portanto é nesse sentido, é muito mais do que uma sex shop, é muito mais do que vender um sex toy. Obviamente depois falamos de prazer, não podemos esquecer, nós aqui nesta conversa, neste início de conversa, abordamos temas mais de fundo, não é? Portanto, desde o transgênero, a homossexualidade, questões de respeito, de amor próprio, mas atenção, há outros temas, como por exemplo as mulheres não se conseguirem tocar, não se tocam, e portanto isso também faz parte do nosso trabalho, perceber as zonas erógenas, quebrar aqui estes tabus, estes preconceitos sobre a própria que a própria mulher tem, o que não acontece no homem, não é? O homem desde pequeno brincam, toca na pilinha e brinca, não? Há esse sentido de humor, não existe o sentido de humor com a mulher, portanto é quase uma coisa que não existisse. É quase um tabu, portanto, e a masturbação feminina, por favor façam, não é? Nós até temos essa piada, pela vossa saúde, masturbem-se, portanto é isso que nós dizemos, e são vários os temas que
cruzados aqui, que nós temos que trabalhar. São temas físicos, temas emocionais, temas psicológicos, que são difíceis, portanto, mas aquilo que me deixa muito contente é que num ano a nossa plataforma de Instagram cresceu de uma forma incrível, e faço nota que trabalhar uma conta como uma sex shop é tudo orgânico, ok? É extremamente complicado, os nossos números são incríveis. E porquê? Porque o conteúdo é bom, porque a mensagem é boa. São poucos os sex toys que nós vemos no nosso feed, temos ali uma linha de sex toys, mas não é essa a mensagem principal. O consumidor vem à nossa loja porque sente curiosidade, porque ali sente-se elucidado. A mim dá-me imenso gozo quando eu leio as mensagens dizer obrigada, eu não conhecia a vossa loja e eu aqui estou a ser extremamente elucidado, estou a aprender convosco. Isto é ótimo, isto deixa-me extremamente feliz. E se vendermos sex toys também. Mas imagina, achas que há uma maior literacia e abertura do consumidor português em relação à sua sexualidade e ao seu prazer, dos testemunhos que chegam à papaya, das mensagens que fazem chegar? Qual é a percepção ao final de um ano? Estamos no bom caminho? Eu acho que, não, estamos no bom caminho, nota-se aqui por vários players, não pela papaya, mas daquilo que está a acontecer à volta, sem qualquer tipo de problema. Por exemplo, podemos falar de uma Tânia Graça, podemos falar de uma Beatriz Gosta, portanto, mulheres que se começam a emancipar, começam a dar voz e são muitas vezes porta-voz de outras mulheres. E nesse sentido é ótimo, há várias contas que estão a crescer no Instagram e isso ajudam que o sexo não seja visto como um tabu. Agora, há situações disso, chega-nos em privado à papaya, que muitas vezes há um complexo, há uma falta de comunicação enorme, portanto não se conhecem, há uma vergonha, há o tabu, ao preconceito, são palavras que eu tenho vindo a repetir neste discurso, porque é realmente aquilo que acontece. Obviamente que há muita brincadeira pelo meio, mas ainda há um longo caminho para ser feito, um longo caminho, sobretudo quando existem relações longas, mas aí já vamos para outro caminho, que é o caminho da comunicação, ok? Outra coisa que também é muito importante, que é os homens estão muito ativos, o que me deixa muito contente. Eu não sei se ias perguntar isso ou não, mas eu já dou a resposta, é que além das mulheres estarem aqui muito ativas, muito curiosas, muito mais predispostas, ok? Muito mais receptivas, o homem também. O homem contribui, o homem pergunta, o homem está interessado não só para ele, mas também para a mulher. Isso é ótimo. Sim, eu realmente tinha aqui uma questão que tocava esse assunto, que era se conseguias neste momento descrever a persona que representa os atuais consumidores da papaya, nomeadamente em termos demográficos, sociodemográficos, em termos de preferências, já se consegue ter aqui um perfil de consumidor? Olha, estamos a falar, lá está, isso toca àquilo que falei há momentos, estamos a falar de um público citadino, sobretudo. Não é? Portanto, estamos a falar daqui de Grande Lisboa e Norte, Porto, são aqui é o nosso grande consumidor e, portanto, que tem aqui um maior número de literacia, mais de interessado, ou então aparece também muito por piada, isto é, vem buscar aqui alguns elementos mais por graça, a cueca comestível, já para brincadeira, pronto. São coisas diferentes, mas aquilo que se nota, obviamente temos vendas para todo o país, isso acontece, mas quem tem ainda grande força é sem dúvida os grandes centros urbanos, apesar de nós vendermos para todo o país, mas isso é notório, portanto existe aqui um grande à vontade, uma normalização, por assim dizer, de adquirir um sex toy. E também faço nota do seguinte, é a forma, porque nós temos o nosso WhatsApp, que nós vamos respondendo a qualquer tipo de dúvida que nos possam surgir, ou muitas vezes é qual é o melhor sex toy para aquilo que eu pretendo, e obviamente que nós vemos o rosto das pessoas e
é uma conversa normalíssima, não existe qualquer tipo de tabu ou de preconceito relativamente a estarem a colocar algum tipo de questão ou de dúvida sobre a temática que for. Portanto, isso é muito giro, seja para comprar um sextoy para o próprio, seja para oferecer, seja para oferecer à namorada, à mulher, ao marido, e isso tem sido muito, muito interessante. Agora, sim, os grandes centros urbanos ganham. Ok. E quais foram os principais desafios, e aqui podem ser desafios ou até mesmo dificuldades sentidos pela Papaya neste primeiro ano? O que é que apontarias aqui? Olha, sabes, eu acho que correu tudo tão bem que os maiores desafios é a nível digital de promoção, que não é possível ser feito. Ok. Sim, Esse é o maior desafio que nós temos, porque nós do que qualquer outra sex shop agora assim, não vejo, eu acho que foi um ano tão otimista de pensar que num ano o volume de vendas que existiram de uma marca começou do zero, porque as pessoas começaram logo a confiar na marca, passamos este tipo de, quer dizer, num ano, é incrível, é incrível, é incrível, é muito satisfatório e portanto aquilo que eu tenho a dizer ao nosso público, ao nosso consumidor é, primeiro, agradecer imenso o voto de confiança. Há coisas que nós temos que melhorar, há outras questões que nós não controlamos e isso eu faço questão de colocar aqui essa nota, porque nós tratamos as coisas com muita transparência, que é o caso, por exemplo, das transportadoras. Nós agora nesta fase do Natal sentimos isso, portanto a pandemia trouxe-nos isso, trouxe-nos estes conflitos. Quando nós dizemos que entregamos os sextoys em 24, 48 horas em 24 a 48 horas, é verdade, nós fazemos isso. Mas neste período de Natal foi muito complicado isso estar a ser respeitado. Houve situações em que não aconteceu e que o tempo foi muito desfasado, mas encaramos isso com honestidade e dizemos, pedimos imensa desculpa. É uma coisa que já nos está que foge do nosso controle, chamamos a atenção a quem temos de chamar para que o processo seja melhorado. Agora, de uma forma geral, aquilo que eu tenho a dizer é que realmente foi um ano muito bom, eu espero que o público continue e se mantenha connosco, e é isso que vai certamente acontecer. Somos uma marca de confiança, estamos aqui receptivos para ouvir todas as críticas, e são críticas sempre muito construtivas que nos dão. E que nos ajudam a melhorar e portanto isso eu como porta-voz da equipa só tenho a agradecer. Ok. Dirias então que este primeiro ano de Papaya foi assim uma espécie de fase de preliminares da marca? Foram uns ótimos preliminares, todos os preliminares dos nossos consumidores tivessem sido como os nossos. Ok, e então agora vou perguntar o contrário, o que seria neste momento então o clímax? Já temos esta fase de preliminares, isto era ter notoriedade espontânea, era conseguir ser líder de mercado. Qual era aqui o clímax que antevês ou que prevês para a Papaya? Continuarmos a crescer, há uma coisa que grandes voos também existem grandes quedas. Certo. Portanto, nesse sentido, eu prefiro step by step, é aquilo que tem acontecido. A marca tem vindo a crescer de uma forma gradual e consistente. Consistência para mim é tudo. Obviamente que agora vamos lançar a marca para a Espanha e isso é um grande motivo. Portanto, é aquilo que me deixa muito contente. Ao final de um ano estar em Portugal e depois ter a coragem de mandar a marca para a Espanha deixa-me muito, muito contente. Vamos ver como é que corre. É uma experiência que certamente que irá correr bem. Tão bem, não sei quanto será, mas certamente irá correr bem. É um desafio, porque não estamos a trabalhar na nossa língua, por muitos cuidados que nós tínhamos com as traduções, mas não estamos a trabalhar a nossa língua, o público é muito diferente, mas isso deixa-me muito contente, que é a evolução da marca. Voltando aqui a Portugal, é continuar aqui a trabalhar com novos players, com novos parceiros, para que ela possa continuar a crescer, a ter impacto
queremos ouvir muito o nosso consumidor, perceber o que é que ele quer, dar voz. Há um longo caminho, temos muitos projetos para fazer. Aquilo que eu costumo dizer, infelizmente, é que o dia só tem 24 horas e nem sempre as coisas que correspondem são tão rápidas quanto aquilo que nós gostaríamos. Mas o importante para mim é ter projetos já na calha, e eles vão acontecer, mais tarde ou mais cedo. E imagina, embora a Papaya tenha sido uma marca que foi lançada no digital e é uma marca no digital, há perspectiva que se torne numa loja física também? Olha, eu agora não tenho isso em mente, tendo em conta que vamos lançar para a Espanha, portanto eu não me quero atrapalhar, lá está. Tem a ver muito de termos calma e fazermos as coisas de uma forma consistente, eu volto a repetir, consistente, step by step, mas eu não digo que não existe essa possibilidade de termos uma loja física, mas seria uma loja completamente diferente daquilo que estamos habituados, portanto, onde as pessoas poderiam entrar à vontade e não estarem a entrar quase escondidos, e portanto seria um projeto certamente diferente, mas neste momento não irá acontecer em 2022, vamos ver. Ok, pronto, ficamos a aguardar então essa novidade e obrigada, Cláudia, acho que foi esclarecedor. Não sei se há aqui alguma última mensagem que queiras deixar aos consumidores, aqui um último agradecimento, uma última palavra. Já está, já foram as 10 questões. Ai, tá bom, eu estava aqui, eu acho que falei já super rápido. Já estavas embalada. Eu estava embalada, isto nota-se aquilo, não, para o público, eu acho que para quem não conhece e agora está-me a ouvir aqui, se calhar o mais eu possível, não é? Porque por norma quando eu estou a entrevistar eu dou sempre a voz ao entrevistador, ao entrevistado, por assim dizer, porque é que tem uma voz mais ativa e mais interessante para falar. Neste momento, aquilo que vocês sentiram é toda a velocidade do meu discurso, é de alguém que é muito apaixonado pelo aquilo que faz, que ama muito aquilo que faz, mas também está extremamente exausto e gostava muito de ter férias. Mas eu acho que isto se nota, portanto, e se nota no projeto. Outra questão que eu quero dizer a quem está desse lado é que nós estamos a fazer melhoramentos no nosso website para que ele seja mais rápido, para que não existam aqui alguns problemas que estavam a existir. Portanto, esse cuidado ao final do ano, continuamos a investir na marca, portanto, investir na marca é fundamental quando nós queremos evoluir e crescer. Portanto, é essa a nota que eu faço. O site está a sofrer melhoramentos e já se vai notar já neste mês de janeiro. E agradecer a quem está aí. Alguma dúvida, contactem-nos por e-mail, olá@papayasexshop.com, ou então pelo nosso WhatsApp. Nós estaremos sempre disponíveis para responder a qualquer questão. Deixem os vossos inputs, deixem as vossas ideias, estejam connosco, isso é extremamente importante porque a marca não é nossa, nossa, isto é, não é propriedade minha, desta equipa, é nossa, é de todos, é de quem contribui para que ela possa crescer todos os dias. Ok, boa. Obrigada, Cláudia. Pronto, muito obrigada, Teresa, por teres colocado estas questões e me teres guiado nestas respostas. Muito obrigada. Beijinho, fica bem. Até logo. Obrigada, até já, com licença.